Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. O lado sombrio do Espiritismo. Vamos conversar sobre o lado sombrio, aquele lado reacionário, dogmático do Espiritismo. O fanatismo, o patrulhamento e a intolerância são incompatíveis com o Espiritismo e com o espiritualismo. Ou seja, o fanático, o reacionário, eles são incompatíveis com a espiritualidade. A espiritualidade é amor, tolerância e paz. Não tem nada de reacionário. O espiritualismo já existia há tempos imemoriais. Kardec utilizou os conceitos espiritualistas já existentes há milhares de anos, acrescentou alguns novos conceitos e fundou o Espiritismo. Aliás, só comentando, o Espiritismo brasileiro é diferente do Espiritismo europeu. Ou seja, Kardec aproveitou muitos conceitos espiritualistas já praticados há milênios, principalmente na Ásia, e acrescentou novos conceitos, e assim fundou o Espiritismo. Deixando claro que o Espiritismo hoje praticado na Europa, inclusive na França, berço do Espiritismo e pátria de Kardec, ele é diferente do Espiritismo praticado no Brasil. No Brasil houveram algumas mudanças feitas por grandes médiuns, como Chico Xavier, como um exemplo. Chico acrescentou novos conceitos ao Espiritismo e novas informações e conhecimentos sobre o mundo espiritual. Assim como outros médiuns espíritas, Chico Xavier acrescentou novos conceitos ao Espiritismo original e outros novos conceitos virão com o conhecimento espírita. Ou seja, o conhecimento espírita não é estático, ele também evolui. Chico e outros médiuns, grandes médiuns brasileiros, acrescentaram novos conceitos ao Espiritismo. E isso é normal e é salutar. Tudo evolui no mundo. Os próprios fundamentos do Evangelho de Jesus já existiam em textos sagrados das religiões orientais, há milhares de anos antes do nascimento do Cristo. Como, por exemplo, algumas passagens de sua vida, tais como nascer de uma virgem, andar sobre as águas, curar doentes e ressuscitar os mortos. E ressuscitar também dos mortos. Entre outras. Tudo isso já tinha sido narrado na vida de outros personagens religiosos antigos e anteriores a Jesus. Então, vários personagens religiosos antigos, de milhares de anos antes do nascimento de Jesus, já há narrativas de fatos como esses narrados na vida de Jesus, como andar sobre águas, ressuscitar mortos, até mesmo ser crucificado. Isso não são novas, não são passagens novas. Praticamente todas as passagens de Jesus Cristo são narradas, da vida de Jesus Cristo, são narradas por outros como tendo sido fatos ocorridos na vida de outros personagens religiosos de antigas religiões e de povos antigos. Portanto, é óbvio que ninguém tem o direito de se julgar o portador e guardião da verdade absoluta, ou definir quem é quem dentro da espiritualidade. Ninguém tem o direito de definir quem é quem dentro da espiritualidade. Ninguém tem esse poder e evolução suficiente para isso. Todo aquele que aponta para o outro e diz que ele não é espiritualista, que ele não é espírita, por pensar de forma diferente dele,
este demonstra um grande desconhecimento da vida espiritual. Este não sabe nada da vida espiritual. Ele se julga o dono da verdade. Na espiritualidade, cada um carrega consigo a sua própria verdade interior, que não é melhor ou pior que a verdade dos outros, pois cada um evolui no seu tempo. Além disso, estamos todos na infância espiritual. Portanto, ainda somos todos simples e ignorantes, e ainda dominados pelos instintos, o que nos torna vaidosos, soberbos e prepotentes. Então, na espiritualidade, cada um carrega a sua verdade interior. Todos nós ainda estamos na infância da nossa vida espiritual. Somos ainda muito simples e ignorantes. Portanto, não temos condições intelectuais ou mesmo espirituais de conhecer algumas verdades. Não temos capacidade para conhecer a verdade absoluta. Então, se julgar dono da verdade, de que só você está certo e os outros que não pensam como você está errado, é um sintoma evidente e certo de ignorância espiritual. O espírita, por ser espírita, não é melhor ou mais sábio que os outros. O espiritismo é um caminho espiritual entre outros tantos, nem melhor e nem pior. Ou seja, o espírita, por ser espírita, não é melhor do que ninguém. O caminho espírita não é melhor do que o caminho evangélico, o caminho católico, o caminho hinduísta, islamista. Não. É apenas um entre tantos os caminhos. É muita arrogância e prepotência de alguém apontar o dedo para o outro e definir se o outro é espírita ou não. Esta é uma prova inconteste de vaidade, soberba e ignorância espiritual. Ninguém tem o direito de apontar para o outro e dizer quem é quem na espiritualidade. Isso não existe, ninguém tem esse direito. Só mesmo a própria pessoa sabe da sua crença, da sua fé. Cada um de nós tem o seu caminho. Você não pode interferir na espiritualidade alheia, definir o que ela é, o que ela deixa de ser. As obras de Kardec não são textos sagrados imutáveis, verdades absolutas e incontestáveis. As obras de Kardec, a codificação de Kardec, não é uma obra fechada e encerrada em si mesma. Ela é aberta. Ela não é perfeita porque nada é perfeito no mundo. Então, ela está sujeita à evolução, assim como tudo no universo. As obras de Kardec não são verdades absolutas e imutáveis. Aliás, aqui no Brasil, o espiritismo que se pratica no Brasil é diferente do espiritismo que se pratica na Europa, inclusive na França, onde nasceu Kardec. Por quê? Porque houve alguns acréscimos de conceitos feitos por grandes mestres, grandes médiuns e espiritualistas brasileiros. Todo espírita tem o direito de pensar por si mesmo e de interpretar as obras de Kardec, lhe dando um sentido mais amplo, de acordo com a sua evolução espiritual. Lembrando que nada é perfeito no mundo e tudo está sujeito a mudanças, e com a codificação espírita não é diferente. Então, todo espírita tem o direito de pensar por si mesmo e interpretar a codificação de Kardec de acordo com a sua própria evolução. Não é justo e nem sensato que uma pessoa saia de uma religião em que ele é refém da tirania da interpretação da Bíblia por algumas pessoas, alguns que se dizem enviados de Deus, e venha para o Espiritismo também ser refém da tirania daqueles que se dizem intérpretes das obras de Kardec,
Que negócio é esse? O que está acontecendo? Devemos também levar em conta a época e o contexto em que a codificação foi escrita. Se formos levar a codificação ao pé da letra, teremos que aceitar as ideias racistas de supremacia da raça branca sobre a raça negra, contido nos textos de Kardec. Mais que um absurdo, divulgar essas ideias racistas hoje em dia seria um crime pelas leis do Brasil. Então, se formos levar ao pé da letra os textos de Kardec, o que Kardec disse, teremos então que admitir que a raça branca é superior à raça negra, que existe supremacia racial. Pois Kardec pensava desta forma. A ciência daquela época pensava dessa forma. Se você fizer isso hoje em dia, se você divulgar essas ideias hoje em dia, você será denunciado, condenado e preso. E com toda a razão. É preciso pensar no que estamos fazendo com o Espiritismo no Brasil, ao tentar transformá-lo em mais uma religião dogmática e conservadora, e às vezes com nuances até mesmo fascistas, desvirtuando por completo uma doutrina de tolerância e amor. E temos que repensar o que estamos fazendo com o Espiritismo. Estamos transformando o Espiritismo em mais uma religião dogmática, intransigente, reacionária. Uma religião que prega a tolerância e o amor e o respeito ao próximo. É isso mesmo que nós queremos fazer? É triste e revoltante ver o Espiritismo sendo deturpado de dentro para fora pelo fascismo, pelo dogmatismo, pelo reacionismo, pelo patrulhamento e pela intolerância religiosa. É muito triste ver que o Espiritismo está caindo na mão de reacionários, de fanáticos, de pessoas vaidosas, prepotentes, intransigentes, que não admite que alguém raciocine, que alguém pense, e principalmente que alguém pense diferente delas. Quem deu a essas pessoas o direito de ser o intérprete do Espiritismo? Ninguém. Eles se arvoram, aqueles que são, eles se arvoram em donos da verdade. Como se a verdade fosse só o Espiritismo e o Espiritismo que eles pregam, que eles entendem. Isso é um absurdo, isso não faz sentido algum. Será este o fim de todas as religiões? Ainda é tempo para o Espiritismo mudar o rumo e acertar o passo. Não é tarde demais. Ainda é tempo para o Espiritismo acertar o passo e voltar a ser uma doutrina tolerante e de amor, de respeito ao próximo, de humildade. Ainda é tempo. Na Terra em regeneração, não haverá lugar para as religiões dogmáticas, reacionárias, intolerantes e corrompidas. Na Terra, na nova Terra de regeneração, não haverá lugar para essas religiões intolerantes, para o fanatismo religioso, para a religião dogmática, para a religião reacionária, para a religião de cunho fascista, para a religião intolerante. Não haverá lugar para isso. Se houver religião ou religiões no mundo em regeneração, serão religiões de amor. Veja, o caminho que você segue não é o único. Existem diversos caminhos para a evolução, para que cheguemos até Deus. Nenhum desses caminhos é errado e é pior ou melhor do que o outro, são apenas diferentes. Aquele que está caminhando
que estão em outro caminho rumo a Deus e a evolução, ele não está em um caminho pior ou melhor que o seu. Ele apenas escolheu a evolução de forma diferente da sua. Ele pensa diferente de você. Ele está em um nível de evolução diferente do teu. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, vamos lutar para fazer um espiritismo de amor, de tolerância, de compreensão, de sabedoria, né? E principalmente, vamos ser espíritas equilibrados e racionais, sem paixões exacerbadas, sem fanatismo religioso, sem imposição doutrinária. Vamos fazer o espiritismo de verdade. E ficamos por aqui. Um grande abraço. Desejo a todos muita paz, muita saúde, muita felicidade. Desejo a todos que Deus nos dê um bom caminho, nos ilumine o nosso caminho, nos cubra de bênçãos e nos dê equilíbrio e amor e paz. Um grande abraço novamente e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!